gente, como vocês estão? Eu sou a Janara e no vídeo de hoje eu vim finalmente fazer um tour pela minha biblioteca. Eu sei que esse tour tá saindo bem atrasado e na verdade preciso dizer, como vocês já viram aí no título e eu avisei aqui na comunidade, né, nos posts do YouTube, que esse vídeo vai ser dividido em duas partes, então essa é a parte 1, mas na verdade, explicando rapidamente, eu demorei pra gravar esse tour de 2026, nós já estamos quase na metade do ano, porque eu estava reformando a minha biblioteca e também porque chegou muita caixinha, eu viajei no final do ano passado, acabei não conseguindo abrir. Aí agora, acho que um dos últimos vídeos que foi realmente um grande recebido, então aí eu tava tentando organizar tudo bonitinho pra vocês. E na verdade, esse vídeo vai ser dividido em duas partes, pelo motivo óbvio de que ficou muito longo. Eu tô gravando essa intro depois de já ter gravado, de fato, o tour, mostrando todos os detalhes pra vocês, e quando eu fui editar o vídeo, eu já tinha até gravado outra intro, só que quando eu fui editar, eu percebi que o vídeo ia ficar muito longo. Gente, o vídeo editado mesmo tinha dado mais de 2 horas, então eu falei, calma lá, gente, vamos estar dividindo isso. Então eu vou dividir o tour em parte 1 e parte 2. Eu não sei se vocês vão gostar desse formato de dividir em duas partes, mas eu preferi fazer assim porque realmente ficou muito longo, então cada uma das partes já vai ter 1 hora e pouco. E na verdade eu dividi esse vídeo também pelo motivo de que quando eu fui gravar, eu lembrei que ano passado, no tour de 2025, algumas pessoas comentaram que queriam que eu mostrasse a capa de cada um dos livros que eu tenho. Gente, eu contei os livros e atualmente eu tenho 654 livros, fora os das caixinhas que já chegaram durante, né, depois, na verdade, que eu já tinha gravado o tour, então tem mais livros, mas assim, não tem como, né, eu tirar um por um desses 600 e poucos livros, mas eu tentei fazer o meu melhor, eu tentei mostrar pelo menos as edições especiais, edições de luxo, alguns livros que eu acho mais bonitos, livros que eu gostei muito, então esses tipos de livro eu tentei mostrar pra vocês com detalhes. Mas de fato, assim, todos eles não teve como, até porque tem alguns que estão empilhados, então ia ficar muito difícil de tirar, mas gente, tentei fazer o meu melhor e como eu falei, ficou dividido em duas partes, porque já ficou muito longo desse jeito, mas eu espero que vocês gostem, ainda assim, que vocês assistam os dois vídeos. De qualquer forma, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e deixa o like, se inscreva aqui se você ainda não é inscrito, compartilha muito esse vídeo com os amigos. Não esqueça de assistir a parte 2 depois, que inclusive agora eu vou gravar a intro da parte 2 também. E é isso, aproveitem esse tour e bora começar. Então, quando eu entro, essa é a primeira visão geral que dá para ter aqui da biblioteca, com as 3 estantes maiores, ele tem a minha poltrona. Aqui desse lado eu vou mostrar brevemente depois, porque é a minha escrivaninha e algumas outras coisas, mas os livros mesmo ficam nesta parte, e aí virando aqui eu tenho as estantes menores que eu uso de cenário. E eu vou começar mostrando por aqui mesmo, tá? Eu vou começar por essa, e aí a gente vai indo uma por uma das estantes. Aqui em cima eu tenho as minhas bonecas que eu comecei a colecionar, Barbies e Monster Highs. Então eu tenho a minha Draculaura, essa Barbie lindíssima que é a Ballet Wishes de 2025. E aqui eu tenho a Frank da edição especial, porque ela é a Frank Barbie, né? Que a Mattel fez em comemoração aos 80 anos da marca, e eles lançaram a Frank com a roupinha da primeira Barbie, e ela é muito linda. Eu ainda pretendo comprar mais, gente, mas boneca é uma coisa cara, né, então... Mas elas ficam aqui em cima. Normalmente não dá pra ver muito nos cenários, porque ficam muito altas, né, mas enfim, só pra mostrar pra vocês. Essa primeira prateleira não tem, assim, uma ordem de organização nem nada especial, são só alguns livros que eu achei bonitinhos pra colocar. Então eu tenho a minha coleção completa do Príncipe Cruel, que é o Príncipe Cruel, o Rei Perverso e a Rainha do Nada. Aí aqui eu tenho uma coroa de decoração. Deixa eu colocar aqui embaixo, que eu quero mostrar esse livro pra vocês, que é um livro de contos, né, como o Rei de Alfime Aprendeu a Odiar Histórias. Acho que todo mundo que é fã de O Príncipe Cruel já ouviu falar desse livro, ele é bem famoso, que é um livro de contos mesmo do universo, e eu acho ele bem bonito, então eu deixo ele aqui. Aqui eu tenho uma velhinha, tenho este outro livro que é muito lindo, que é o Livro dos Santos do Grishaverso. E esse livro é muito legal, gente. Sério, ele é muito lindo, porque cada uma dessas páginas é sobre um dos santos do Grishaverso. Ou seja, é como se fosse um livro de mitologia, só que de todos os santos e da religião que a autora criou para o Grishaverso. Então é muito legal, porque além das pinturas que tem aqui, as ilustrações, aqui do lado a gente tem a descrição e a história de cada um dos santos, então
olha só, é muito, muito legal. E essa capa também é bem linda, olha, gente. Aqui do lado, então, eu tenho a minha coleção do Grishaverso mesmo, que eu tenho Sombra e Ossos, Sol e Tormenta, Ruína e Ascensão, que é a trilogia principal. Depois a gente tem Six of Crows e Crooked Kingdom. E a última trilogia não, perdão, a última duologia que saiu, que é King of Scars e Wrath Wolves. E a minha última aquisição, deixa eu pegar aqui, gente, é este aqui, que é o livro Demônio na Floresta. Ele é uma graphic novel que conta a história do Darkling antes de Sombra e Ossos, então ele é bem bonitinho. E aí a minha coleção completinha do Grishaverso fica aqui bonitinha. Aqui desse lado vocês estão vendo que tem um paninho aqui, gente, que é algumas decorações. Na verdade, esse ali é uma flâmula de Alquimized que não está nessa prateleira, mas tá aqui nessa estante. Aqui eu tenho uma máscara japonesa que a Darkside me mandou. Aliás, eu nem mostrei, mas aqui do lado eu tenho um pacotinho que a Alt me mandou também para guarda-livro. E tem as minhas credenciais, a CXP, essas coisas. E aí, aqui neste canto, também a gente, assim, nada especial, tá? Não é nenhuma decoração, tipo, que tem um significado. Essa primeira prateleira tá aqui só porque é bonito. Essa aqui é uma velinha falsa, porque eu tenho medo de acender vela nas estantes mesmo, gente, que eu tenho medo de pegar fogo, né? Porque um monte de livro. Mas enfim, olha só. Eu tenho esse livro aqui, que é As Crônicas de Spiderwick, que também é da Holly Black, então por isso que ele tá aqui. E esse é uma edição especial que a Galera Júnior lançou, onde eles juntaram os 5 volumes da coleção de As Crônicas de Spiderwick em um livro só. Então a gente tem os 5 livros aqui. Eu li, se eu não me engano, acho que ano passado ou em 2024, o livro inteiro, no caso os 5 livros. É muito legal, gente, é uma fantasia infantil, mas eu gosto muito. E sim, foi o livro que inspirou o filme lá de 2008, se eu não me engano, que é As Crônicas de Spiderwick mesmo. E eu amo aquele filme, então, sério, esse livro é um dos meus xodozinhos, eu acho ele muito lindo. Depois aqui eu tenho A Cidade de Bronze, que também é capa dura. Esse livro eu ainda não li, porque ele faz parte de uma trilogia, como vocês estão vendo aqui, e eu só tenho o primeiro, então não sei nada da história. Por último, eu tenho esses 2 livros que, gente, eles estão aqui porque eles têm essa parte. Deixa eu colocar, acho, essa câmera um pouquinho mais pra trás, porque eu acho que vocês não estão conseguindo ver direito. Aí melhorou. Que não é uma pintura, tá, gente? Ele é uma proteçãozinha, na verdade, mas quando eles ficam em pés, eles ficam muito lindos, assim. Então eu deixei esses 2 juntos. O primeiro deles é Coração de Gelo e Rosas, que é de uma autora nacional, da Babi A7, nunca lembro como, assim, não sei, na verdade, como pronuncia o nome dela, eu acho que é Babi A7. E ela é autora de O Beijo da Neve, eu já li O Beijo da Neve, gostei muito. E ela também é autora de Aurora de Lotus, que eu li também, um livro muito bom. Esse aqui eu ainda não li, mas tá na minha lista de próximas leituras. E aí aqui eu tenho O Acordo das Rosas, que a seguinte me mandou. Esse também está na minha lista de próximas leituras, eu acho que provavelmente vai ser a próxima fantasia que eu vou ler, porque ele é uma romantasia, então os 2 ficam bonitinhos ali. Essa eu acho que é a minha prateleira favorita de todas as estantes, pelos livros, não tanto pela decoração, porque eu ainda não consegui deixar do jeitinho que eu queria, porque na verdade eu queria separar esses livros, eu queria ter uma prateleira só para os livros da Jane Austen, um só para os livros das Irmãs Brontë, mas acontece que ia ficar muito vazio, então eu resolvi juntar tudo, até porque eu não estava com tanto espaço assim. Mas então, como vocês podem ver, eu tenho a coleção completa da Jane Austen e das Irmãs Brontë, com todos os livros delas. De decoração aqui eu tenho uma velhinha da Jane Austen, ela é muito bonitinha, bem cheirosa, inclusive. Eu não vou lembrar onde é que eu comprei, gente, mas eu comprei numa lojinha na Shopee. Se eu lembrar, eu vou deixar na tela, mas eu acho que eu não vou lembrar, não. Aqui do lado eu tenho a minha Vênus. Olha só, muito linda. Aqui em cima eu tenho uma tiarinha, né, de folhas de louro. E aqui no cantinho eu tenho um Funko da Aurora, também conhecida como Bela Adormecida. Sobre a minha coleção da Jane Austen, gente, se a iluminação estiver oscilando, é porque eu vou ter que arrumar a iluminação, né, conforme eu for mostrando cada uma das prateleiras, então talvez por isso ela mude ao longo do vídeo, mas enfim. Sobre a minha coleção da Jane Austen, como eu estava falando, deixa eu tirar essa tiara aqui, eu tenho todos os livros dela publicados, e ainda falta aquele livro de cartas, que não é um livro dela, né, porque não é um romance, na verdade é sobre a vida dela, mas esse eu ainda quero muito. Eu tenho a Abadia de Northanger, que é um livro que eu sempre recomendo quando
eu posto aqui no canal, é muito legal esse livro, é um dos livros mais divertidos da Austen. Temos Persuasão, também conhecido como o mais dramático dela. Aqui do lado a gente tem Mansfield Park, que é um dos únicos livros, na verdade assim, eu diria que esse é o único livro dela que eu realmente não gosto, tá? Porque Razão e Sensibilidade, que tá aqui do lado, olha só, não é que eu não goste, eu tenho algumas ressalvas, mas assim, só não é um dos meus favoritos. Agora, Mansfield Park eu não gosto mesmo, viu, gente? É o único livro dela que eu, assim, terminei na força do ódio mesmo, porque não rolou pra mim. Eu tenho Lady Susan e Outras Histórias, que é uma coletânea de contos e histórias inacabadas dela. Aí aqui eu tenho os meus 2 favoritos, que é Emma e Orgulho e Preconceito, que acho que essa edição todo mundo conhece, né, da Martin Claret, tem o corte colorido. Inclusive, esqueci de falar, mas todos os livros aqui dessa prateleira são da editora Martin Claret. Assim, gente, os meus livros clássicos eu tenho de diferentes editoras, mas muita gente fala que a tradução dos livros da Martin Claret é muito ruim. Eu vou ser bem sincera com vocês que eu nunca tive problema nenhum com as traduções deles, seja em livros traduzidos do inglês, livros traduzidos do francês ou do russo, que foram os clássicos que eu li deles até o momento, eu não tive nenhum problema, tá? Então, não sei se é porque as minhas edições são mais novas ou algo do tipo, até acho que nem tem o nome de quem traduziu. Ah, tem aqui atrás, olha só, da tradutora. Mas de verdade eu não tive problema nenhum. Algum erro, assim, de questão de gramática, eu lembro de ter tido, eu acho que em Orgulho e Preconceito, que é o livro mais antigo que eu tenho deles, foi o primeiro. Mas aí é uma coisa que várias outras editoras tiveram, porque às vezes é um erro de digitação mesmo, sabe? Não é nada, meu Deus. Não tive nenhum problema, mas entendo que tem gente que comprou aí alguns livros dessa editora e teve algum problema com eles. É uma pena, porque realmente são livros muito lindos. Mas pela minha experiência, tá, gente, foi tudo bem tranquilo mesmo. E aí aqui do lado vocês estão vendo, inclusive eu tenho essas 2 edições de colecionador da Austin, que também são da Martin Claret, e elas são, na verdade, tem 3 livros em cada uma delas. Essa primeira tem a capa rosa. Uma coisa bem legal é que eles têm uma ilustração, olha só, que na verdade é uma arte. Essa, por exemplo, é do Charles Edmund, publicada em 1808, tá aqui embaixo. E aí esse primeiro livro, ele tem Razão e Sensibilidade, Orgulho, Preconceito e Persuasão. E essa edição azul, que é um pouquinho maior, tem Mansfield Park, Emma e Abadia de Northanger. Eu acho esses livros muito lindos. É edição de colecionador mesmo, tá, gente? Eu não recomendo esses aqui pra você pegar e ler, porque a diagramação dele é muito pequena. Até deixa eu mostrar melhor, gente. Olha só. Ela é bem pequenininha, tá? Então, assim, se for ler pela primeira vez, eu não recomendo. Eu acho melhor você pegar eles separados. E aí, nesse cantinho aqui, eu tenho os livros das Irmãs Brontë. Então, temos A Inquilina de Woodfell Hall, o livro mais famoso da Anne Brontë. Ele é... Ih, menina, vai um pouquinho pra lá, Vênus, licença. Ele é assim, a capa também, como eu falei, da mesma editora, só a tradução é por uma pessoa diferente. Eu acho que todos os irmãos não, gente, todos os livros das Irmãs Brontë são traduzidos pela Solange Pinheiro, mas também não tive nenhum problema. Esses aqui são mais recentes, tá, gente? Tanto de publicação quanto de minha aquisição própria. Faz bem pouco tempo que eu montei a minha coleção. Inclusive, acho que foi num dos últimos recebidos que eu mostrei pra vocês que eu comprei Shirley e O Professor. E O Professor é o único livro que eu ainda não li da coleção das Irmãs Brontë. Meu favorito é Jane Eyre, da Charlotte, bem famoso, né? Acho que é o mais famoso. Das Irmãs Brontë, talvez esse e o Morro dos Ventos Vivantes sejam os mais famosos, olha só. Eu tenho outra edição do Morro dos Ventos Vivantes também, tá na prateleira aqui de baixo, que depois eu mostro pra vocês porque é de outra editora. E aí, A Inquilina de Woodfell Hall, que é o livro mais famoso da Anne. Mas, então, essa minha prateleira é uma prateleira de clássicos mesmo, com os livros da Austen e das Irmãs Brontë. Que a prateleira de cima da Austen e das Irmãs Brontë era a minha favorita de livros, essa é a minha favorita de decorações. Eu acho que essa é a prateleira mais linda que eu tenho em todas as minhas estantes, porque eu fiz uma organização muito bonitinha com os livros que tem o corte trilateral virado pra frente. E aí ficou muito linda, gente. Inclusive, eu quero comprar mais livros nesse estilo, porque eu acho que ficou perfeito. E aí eu tenho alguns outros livros aqui do lado, que eu vou começar por aqui. Gente, ano passado, a editora Wish simplesmente me mandou a coleção inteira dos livros de contos de fadas deles. Deixa eu só colocar aqui.
e tirar a minha coroa de flores que eu tenho. E aí eles me mandaram a coleção inteira. Então eu tenho contos de fadas celtas, tenho contos de fadas nórdicos, contos de fadas sombrios, contos de fadas nas versões originais, contos de fadas eslavos e asiáticos. Gente, são livros, adivinha só, de contos de fadas. É isso, tá? Não tem muito o que dizer pra vocês. Eu não li muito, eu li alguns dos contos de fadas originais, mas assim, é muito lindo, é muito lindo. E um detalhe, na verdade uma curiosidade, é que o livro dos contos de fadas originais, ele já estava na minha lista de compras, que é este em vermelho aqui, vou mostrar pra vocês, há muito tempo. Só que eu nunca tinha comprado ele, gente, sei lá. Na verdade, assim, é tipo o livro que você vai comprar mais pra ter de decoração do que pra ler. Então eu nunca tinha ido atrás pra comprar mesmo, apesar de que eu já tinha visto, ele era muito lindo, sempre ficava no meu carrinho, mas eu acabei nunca comprando. E aí, quando eles me mandaram a coleção completa, eu falei, gente, agora eu vou ter que ler. E eu li alguns, eu li o Conto de Fadas das 12 Princesas Bailarinas, e li, se eu não me engano, acho que o da Branca de Neve e o da Rapunzel. Aqui do lado eu tenho a minha edição especial de Crepúsculo, que a editora Intrínseca me mandou, que vem nessa caixinha, né? O livro, ele é assim. Deixa eu virar aqui. E eu não li Crepúsculo ainda, gente. Na verdade, eu nunca li Crepúsculo, esse livro em si. Eu li na época que eu tava na escola, Amanhecer. Eu lembro que eu li, acho que em 2 dias, mais ou menos. Eu lembro de ler muito numa madrugada, porque ainda não tinha saído o filme Amanhecer. Mas o Crepúsculo mesmo em si, eu nunca li. Então eu vou ler pra vocês, na verdade com vocês. Eu vou fazer um vlog de leitura quando eu for ler essa edição aqui da Intrínseca, e realmente é uma edição muito linda. Olha só, gente. Ah, detalhe, né? Já tava esquecendo. Que é o grande charme da edição, é isso aqui, olha só. A gente tem o Edward, e aí, quando você faz assim, a gente tem a Bella. Gente, vamos lá. Eu vou tentar mostrar, como eu falei pra vocês, alguns livros, a capa deles, tá? Não vai ser todos, mas eu vou tentar. Essas edições mais especiais eu vou mostrar todas. Aí eu só vou tirar aqui as decoraçõezinhas, que eu tenho o meu pequeno banguelinha, e aqui tem outro dragãozinho que caiu no chão. E aí eu tenho, por exemplo, aqui Divinos Rivais e Promessas Cruéis, da editora Alt, ambos com o corte trilateral, né, colorido. Lindo, lindo, lindo. Gente, Divinos Rivais é uma das minhas duologias favoritas, é um dos meus livros favoritos da vida inteira. Eu sou apaixonada por essa história, então fico muito feliz de ter essa edição aqui em mãos. A capa dele não é dura, tá, gente? É capa normal mesmo. Mas ainda assim é uma edição lindíssima de se ter na estante. Aqui nós temos De Férias com Você, a edição especial também. Quem me mandou essa edição foi a Verus Editora, tem o corte aqui do lado, como vocês estão vendo. É a edição do livro normal, tá, gente? O único detalhe é que aqui tem essa pintura, mas é a mesma história do livro em si. Mas eu acho bem bonita, e eu tô adorando que eles estão lançando as edições da Emily Henry nessas versões. Eu queria todas, né, gente? Mas temos outras prioridades. Depois temos O Despertar da Lua Caída. Esse livro eu quero muito, muito ler. Eu comprei ele e, assim, eu sou apaixonada por esse livro, essa edição. É, assim, um dos livros mais lindos que eu tenho na minha estante. Ele é muito, muito, muito bonito. Inclusive, a editora Harley Quinn publicou o segundo livro, porque ele é uma duologia. E se vocês quiserem me mandar, Harley Quinn, se você estiver vendo esse vídeo, eu estou aceitando. Mas realmente, lindíssima essa edição. Temos aqui do lado A Rosa Acorrentada, da Julie Soto. Esse livro não tem muitos detalhes por dentro, não, mas o corte dele é bem bonito. Ele também é da Harley Quinn, inclusive, gente, o mesmo de O Despertar da Lua Crescente. Depois aqui do lado eu tenho Tecelã de Tempestades, da editora Pitaia, que eu também... Esses 3 aqui eu comprei, tá? Foram do meu dinheirinho. Esse aqui eu não comprei, esse eu recebi, que é Os Jogos dos Deuses. Quem me mandou foi a editora, se eu não me engano ele é da Paralela. E ele é muito lindo. Gente, eu acho esse corte muito, muito bonito. Se eu não me engano, ele faz parte de uma saga. Não tenho certeza, tá, gente? Mas olha só. Lindo, né? Muito, muito, muito lindo. É, eu falei que ele faz parte de uma saga, tá escrito aqui volume 1, é que eu não sei se é uma saga ou só uma trilogia. Depois temos, obviamente, Quarta Asa, aqui com seus dragõezinhos e meus marcadores da minha leitura. Quarta Asa eu li esse ano.
E eu vou fazer uma resenha dele, eu tenho muita coisa pra comentar, eu anotei, a gente fez o roteiro tudo bonitinho, mas não sei quando que vai sair, tá? Porque eu ainda não consegui gravar. Mas de qualquer forma, li Quartasa, comentei nas leituras do mês, eu acho que eu li ele ou em janeiro ou em fevereiro, tá? Então, enfim. E aí eu tenho O Morro dos Ventos Vivantes na edição da editora Príncipes, como eu falei pra vocês, e foi nessa edição aqui que eu li, tá? Eu não li na edição da Martin Claret, O Morro dos Ventos Vivantes. E por último eu tenho aqui Alquimized, que a editora Intrínseca me mandou. Infelizmente foi uma das minhas maiores decepções de 2025, mas está aqui sua edição lindíssima, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, e realmente aqui é um trabalho divino que a editora conseguiu fazer. Olha só, é um livro muito bonito, é um livro enorme, tá? A gente tem quase 1000 páginas. Como eu falei pra vocês, não gostei, mas fica aqui nesse cantinho. Essa primeira parte do vídeo vai ser uma das mais longas, porque como aqui eu uso de cenário, eu deixo normalmente meus livros mais bonitos aqui, né? Então eu vou mostrar os detalhes desses pra vocês, mas eu falei que esse vídeo ia ficar longo, tá, gente? E, enfim, né? Aqui eu tenho minha prateleira de Bridgerton, com alguns outros romances de época, por exemplo, esse box aqui, mas eu tenho, então, a coleção completa de Bridgerton nessa edição, que é a edição, acho que é a edição de luxo, da Arqueiro. Eu não sei se ainda tem essa edição pra vender, gente. Na época que eu comprei, tava lançando ainda. E eu paguei bem barato em cada um dos livros, tá? Eu lembro de ter pagado, eu acho que uns 30, 40 reais em cada um deles. Então tem a coleção completa, né? O Duque, O Esconde que Me Amava, Um Perfeito Cavaleiro, Segredos de Colin Bridgerton, Para Ser Felipe com Amor, O Conde Enfeitiçado, Um Beijo Inesquecível, A Caminho do Altar e o nono livro, que na verdade é um livro de contos, que se chama E Viveram Felizes para Sempre. Ele tá aqui em cima, gente, porque ele não cabia do lado mesmo, tá? Então, é por isso que ele está ali. Aqui do lado, eu tenho um caderno que eu ganhei da Etilibra, que é a marca que estava fazendo os cadernos de Bridgerton, e ele é tão bonito que eu resolvi deixar ele de decoração mesmo, jamais irei usar. E ali atrás tem uma caixinha da Nivea, que eles também me mandaram os hidratantes labiais, então eu resolvi deixar a caixinha ali, e é muito bonitinha, então fica de decoração também. Aqui eu tenho uma vela da Kate, que eu ganhei uma vez de uma lojinha, que eu também não vou lembrar. Acho que não tem o nome da loja, gente. Aí eu tenho aqui do ladinho a Rainha Charlotte, bonitinha. Depois eu tenho aqui os 3 livros, os primeiros 3 livros da coleção dos Rocks, são 4 livros, se eu não me engano. Falta o 4º livro, no caso. Eu tenho Uma Dama Fora dos Padrões, O Marido Faz de Conta e Um Cavaleiro a Bordo. E aí aqui em cima eu tenho esse box que é a Trilogia dos Príncipes, que eu comprei recentemente porque eu achei ele muito bonito, ele estava em promoção e porque eu não tinha mais livros de romance de época pra ler na minha estante, então eu comprei esse box. E aí ele fica aqui. Gente, sério, um dos box mais lindos que eu tenho, ele é muito bonito mesmo. E é basicamente isso, então essa aqui é a minha prateleira mais de romances de época com Bridgerton. Então, vamos lá, a nossa visão em geral. De decoração, eu só tenho o pequeno Rocket ali, um Funko, né, do Rocket da Marvel com o Groot. Olha só que tem o Groot aqui em cima. E aí aqui eu tenho essa primeira pilha de livros, gente. Assim, essa prateleira ela tá com livros de mistério e suspense, tá? No geral. Tem alguns outros perdidos, mas no geral é isso aí mesmo. Coloquei vocês aqui e vamos lá. Ah, deixa eu subir aqui que faltou um. Ali temos Viúva de Ferro, bem em cima aqui. Depois temos Terra Partida, Amiga Maldita, esses 3 eu já li, os 3 Editora Intrínseca, os 3 maravilhosos, sempre recomendo, incríveis mesmo, vale muito, muito a pena vocês lerem. Depois temos O Gosto que Fica, que eu ainda não li. Herdeiros do Mar, eu comecei a ler, não continuei porque ele é um livro meio pesado demais, eu não estava preparada psicologicamente. Ele é um livro que é inspirado numa história real, nas conhecidas como Mulheres do Consolo, que eram as mulheres coreanas sequestradas e usadas como escravas sexuais pelos japoneses, pelos soldados japoneses, durante a Segunda Guerra Mundial. É uma história pesadíssima, eu li assim, questão de um capítulo e eu já tava querendo chorar desidratada. Então é uma história muito tensa, eu ainda vou ler, porque eu quero aprender um pouco mais sobre esse assunto, é um tema realmente bem delicado, então a gente precisa ter estômago para fazer, mas está aqui. Depois temos Os Sussurros, aqui curiosamente os 3 da editora Paralela. Os Sussurros eu já li, não gostei tanto assim, ele é um mistério barra suspense, mas não foi uma leitura tão proveitosa para mim. Depois temos Intermesso, não li ainda. Como Domesticar Seu Humano.
não li ainda. Meu Pé de Laranja Lima, eu já li, que é um clássico nacional. Depois temos aqui Como Amar uma Filha, que eu ainda não li. Temos esses 2 livros da mesma autora, que é uma autora nacional, que é O Peso do Pássaro Morto e Uma Delicada Coleção de Ausências, que eu também não li. E 2 livros da Colleen Hoover, temos Todas as Suas Imperfeições e É Assim que Acaba. Todas as Suas Imperfeições eu já li, É Assim que Acaba eu ainda não li. E aí o último ali é A Fraude, da autora Zadie Smith, também não li ainda, gente. Então aqui a gente começa a nossa leva de livros que eu ainda não li. Aqui eu tenho o Território da Luz, que quem me mandou foi a editora Alfaguara. Temos A Tempestade que Criamos. Esse livro eu quero muito ler. Só não sei por que eu ainda não li não, tá, gente? Mas eu quero muito ler. Esse livro me chamou bastante atenção. Aqui eu tenho esses 2 livros, que é A Loucura do Mel e Uma Centelha de Luz. A Loucura do Mel eu já li, já recomendei algumas vezes aqui. É um livro muito bom. E aí a Verus, editora, me mandou Uma Centelha de Luz. Eles são livros mais dramáticos, com um toquezinho de suspense e mistério. Então eu quero muito ler esse aqui, mas ainda não li, só li A Loucura do Mel e eu sempre recomendo. E por último, para finalizar essa prateleira, eu tenho os meus livros da Agatha Christie. Antes eles ficavam nos box, em outra organização, mas para otimizar espaço, eu acabei colocando eles assim, um em cima do outro. Tirei esses livros do box, porque vocês estão vendo que tem 2 edições diferentes. Essa aqui são as edições dos box mesmo, então eu tenho esses 3, que é Aventura em Bagdá, O Detetive Parker Pyne e Assassinato no Beco. Esses 2 eu ainda não li, esse eu já li. Depois aqui nós temos M.U.N., A Casa do Penhasco, Convite para um Homicídio, A Casa Torta, Um Pressentimento Funesto e Assassinato na Casa do Pastor. Esses todos eu já li. Depois temos na edição Arco-Íris mesmo, que aí são as edições novas que eles estão lançando, né, a HarperCollins. Eu já li Punição para Inocência, Morte no Nilo, É Fácil Matar, Morte na Mesopotâmia eu ainda não li, Os Crimes ABC eu já li, Assassinato no Expresso do Oriente, Elefantes Nunca Esquecem, Os Quatro Grandes, Noite Sem Fim e O Cavaleiro Amarelo. O Cavaleiro não. Nossa, gente, me embolei. O Cavalo Amarelo. Desses aqui, o único que eu não li ainda foi Morte na Mesopotâmia. Todos os outros da Agatha Christie que eu tenho aqui, tirando Morte na Mesopotâmia e esses 2 que são dos box, eu já li. Finalizamos essa estante e agora vamos para essas pequenininhas aqui. Eu vou começar pelo meu carrinho que tá meio escondido aqui. Inclusive, vai ser um pouquinho difícil de mostrar para vocês esses livros aqui do canto, mas eu vou tentar, ao menos, falar o título, tá? Porque eu precisava achar um lugar para esse carrinho e não tinha mais espaço em nenhum outro canto. Então, gente, fiz o que pude. Vou só arrumar um pouco melhor a iluminação aqui para vocês. E olha só, eu tenho aqui no canto... Na verdade, deixa eu trocar de ângulo, né? Porque senão vocês vão enxergar só meu braço. Eu tenho 3 livros da Babi, que como eu falei pra vocês, lembra que ela tem aquele livro lá em cima, que acho que é Coração de Gelo e Rosas. Eu tenho dela Aurora de Lótus, Senhorita Aurora e Lágrimas de Amor e Café. E aí aqui eu tenho O Beijo da Neve. É só porque esse aqui ele é um romance mais contemporâneo e a capa dele é numa edição nova. Então por isso que ele tá separado. Depois eu tenho Coração Selvagem, Minha Culpa, As Três Vidas de Kate Kai, Mentiras e Casamentos, como eu falei, O Beijo da Neve aqui, da Babi. Depois temos a última lista de Mabel Beaumont. No Meu Caos, ela, Os Favoritos, que foi uma leitura desse ano e um dos meus favoritos, gente. Esse livro é muito bom. Arrumei aqui um pouquinho melhor o ângulo para vocês. Temos O Fabricante de Lágrimas, Simplesmente Acontece e Procura Seu Marido na edição antiga. Esses 2 livros são um dos mais velhos da minha estante. Eles estão todos amarelados já, mas, né, tá aí de lembrança. No segundo andar do meu carrinho, eu tenho livros de romance. Na verdade, esse carrinho, ele tem praticamente só livros de romance, tá? Então, ali embaixo era... Acho que é todos de romance, na verdade. E aqui eu sei que é todos de romance e na parte de cima também, mas vamos lá. Aqui eu tenho algumas decoraçõezinhas, coisinhas que eu recebi, da CCXP também, então fica aqui no cantinho e tem a minha luzinha. E aí, gente, assim... Mesma coisa, né? Que eu não vou conseguir mostrar muitos detalhes pra vocês, mas eu tenho O Amor Depois da Minha Vida e Se Você Pudesse Ver o Sol. Esses 2 livros eu recebi, da Paralela e da Alt, respectivamente. Aqui no cantinho temos Contato de Emergência, Escrito na Neve, que é de uma autora nacional, A Menina e a Pipa, 99 Dias,
Os Caçadores do Coração Perdido, esse livro eu já li, é muito legal, ele é muito divertido, na verdade, apesar de ter alguns pontos, porque ele é um romance mais adulto, meio, né, em alguns momentos, mas ele é um livro muito divertido. Ele é sobre 2 arqueólogos rivais, então é bem legal. Depois temos Diz que Tê para Titias e Quatro Titias e um Casamento. Esse aqui eu ainda gostei um pouquinho, esse segundo eu já não gostei, então é uma pena, porque são 2 livros bem famosos. Curiosamente, esses 2 livros, são de uma autora que publicou um outro livro, que é um romance adolescente, e que eu amei, tá na prateleira de cima. Depois temos Táticas do Amor e as Regras do Jogo e Amor na Prática, os 3 da Sarah Adams. Só li Táticas do Amor dela até o momento. Como Sobreviver à Realeza, um livro que ficou muito famoso alguns anos atrás, todo mundo tinha lido. Eu li ele muito rápido, eu li assim em um dia, porque eu coloquei numa meta. Eu acho que foi ano passado ou ano retrasado. Mas é uma leitura bem tranquilinha de fazer, sabe? Nada demais também. Tudo o que eu não te disse, que esse aqui eu recebi da editora Alt, mas ainda não li, e quando o Haru estava aqui também ainda não li. Aconteceu naquele verão, eu já li, eu gosto bastante desse livro, ele é um romance mais adulto também, mas ele é bem divertido, sabe? Então eu gosto muito dele. Ele me lembra muito comédias românticas dos anos 2000, porque ele é sobre uma garota que é muito patricinha, muito mimada, que o pai dela acaba cortando a mesada e o cartão de crédito e ela é obrigada a ir junto com a sua irmã morar numa ilhazinha e trabalhar para se sustentar. Então, assim, bem vibes anos 2000. Depois eu tenho Sim Não, Quem Sabe. Eu já li, é muito fofinho, romance adolescente. É muito interessante porque traz 2 culturas diferentes, porque o protagonista, ele é judeu e a protagonista é muçulmana, então é um romance entre 2 culturas completamente diferentes, é bem legal. Então, recomendo pra você se você quer um romance adolescente. Depois temos Se a Casa 8 Falasse, que é de um autor nacional, do Vitor Martins. Eu gosto muito desse livro, super divertido, bem vibes anos 2000, então recomendo se vocês quiserem. E é bem legal porque a protagonista é de fato a casa. E aí, em cada um dos capítulos, a gente acompanha 3 diferentes períodos do tempo que se passam na mesma casa, então é bem legal. Depois temos Onde Voam as Borboletas, que eu ainda não li. Prazos de Validade, que eu já li, gosto muito desse livro. Aqui por último, na verdade os 2 últimos temos Meu Presente a Você, que é um livro de Natal, e Cartografia para Caminhos Incertos, e esses 2 eu ainda não li também. Essa aqui é a última prateleira do meu carrinho. Acho que dá pra chamar de prateleira quando é um carrinho? Vou chamar de prateleira. E aí aqui tem as minhas luzinhas, gente, que fica aqui de decoração, vou colocar em cima pra não atrapalhar. Temos um umidificador de gatinho e ali eu tenho a minha almofadinha do Calcifer de O Castelo Animado, que tá aqui porque eu não tinha mais onde colocar, gente. Ali no cantinho temos Amor e Gelato, que aqui ele não vai aparecer muito bem, mas eu vou tentar mostrar os outros livros para vocês. Temos Feitiço para Coisas Perdidas, amo esse livro, romance adolescente, não tem muito o que dizer, é fofinho, maravilhoso, envolve um pouquinho de magia. Conversas na Madrugada, ainda não li. Aposta do Coração eu li, eu acho que ano passado. Assim, gente, romance adolescente também, mas esse aqui não me pegou tanto assim. Depois temos O Amor Não Morreu, um dos meus romances favoritos de toda a vida. Eu amo esse livro, qualquer oportunidade estou panfletando. Vale muito a pena, apenas leiam. Temos os 3 livros da coleção Rebel Blue, que a Paralela me mandou. Eu acho que só tem os 3 publicados ainda. Eu acho que eles ainda não publicaram o 4º livro, mas serão 4 livros. Eu espero que eles me mandem o 4º livro, porque eu li todos eles ano passado. E eu gostei bastante, apesar de serem romances adultos e assim, sabe, não tem nada muito, meu Deus, mas é romances com cowboys, e eu adoro romances de cidade de interior. Então esses livros me pegaram muito, sabe? Gostei bastante dessa leitura. No primeiro nem tanto, mas do segundo e do terceiro eu adorei, recomendo pra vocês. Depois tem minha coleção de Para Todos os Garotos que já amei, né? Que inspirou os filmes. Aqui eu tenho Melhor do que nos Filmes e Não é como nos filmes. Esse aqui eu só li o primeiro porque eu fiquei com medo de ler o segundo, gente, e estragar a história, então eu acabei não lendo ainda. Eu vou ler em algum momento, só não sei quando que esse momento vai chegar. E aí, aqui no cantinho, eu tenho Morando com um Vampiro e Namorando um Vampiro. Li só esse primeiro também, ainda não li o segundo. É divertido, é um romance atual, contemporâneo, mas com vampiros. É bem bobinho, bem comédia, gente, mas é legal, eu gostei, sabe, assim. Poderia ser um pouquinho melhor, tem algumas ressalvas, mas me diverti lendo e às vezes é isso que importa.
Depois eu tenho Por Essa Eu Não Esperava, que eu falei pra vocês, esse aqui é o mesmo é o livro da mesma autora de Diz que Tê para Titias. E esse livro eu amei. Apesar de Diz que Tê para Titias eu não ter gostado, mas esse aqui eu amo. É um romance adolescente muito fofinho. E por último temos aqui Quando Menos Se Espera, que eu li esse ano também. Infelizmente não gostei tanto quanto eu gostaria. Agora vamos para esse espaço aqui. Então eu já mostrei o carrinho para vocês, só para vocês se situarem, ó. Vimos essa estante, vimos o carrinho, vamos ver aqui e aí vamos girando. E eu coloquei recentemente esses quadrinhos de decoração que vocês estão vendo ali. Eu tenho o meu escudo de Game of Thrones, né, da casa Targaryen. Faz muitos anos que eu tenho. Ih, menina, chacoalhei a câmera. Faz muitos anos que eu tenho. Eu comprei ainda na falecida Saraiva, gente, na época. Então faz muito, muito tempo mesmo. Que hoje em dia a Saraiva nem existe mais. Aqui eu tenho alguns quadrinhos. Ali em cima eu coloquei, gente, alguns cards que a editora Wish me mandou com os livros dos contos de fadas. Eles me mandaram um card para cada um dos livros e eu fiz ali uma espécie de colagem e coloquei esses 4. Aqui do lado eu tenho o meu pôster de Era Uma Vez Um Coração Partido, que eu tive que ajeitar para ele encaixar ali, mas ficou bem bonitinho. Aqui eu tenho um pôster de Um Destino... Uma Magia? Não, perdão. Um Destino Tatuado em Sangue. O da Magia é o segundo livro. Que, na verdade, esse é o pôster do segundo livro. Que é uma magia cravada em ossos. Que depois vocês vão ver qual é. Mas eu acho esse pôster bem bonito também. E aí, aqui do lado, eu tenho uma arte que eu comprei de uma artista na CXP. Eu acho que a assinatura dela tá ali no canto, olha só. Muito fofa. E aí, aqui a gente começa, então, os livros novamente. Aqui, gente, eu tenho alguns trigos, que tão secos, né? No caso, é trigo de verdade, tá, gente? Mas fica ali de decoração, que eu acho muito bonitinho. E aqui eu tenho a minha coleção de Trono de Vidro. Eu ainda não tenho a coleção completa, então é só esses que vocês estão vendo aqui mesmo. Eu tenho A Lâmina da Assassina, Trono de Vidro, Coroa da Meia-Noite, A Herdeira do Fogo e Rainha das Sombras, e eu só li Trono de Vidro. Eu pretendo ler pelo menos os que estão aqui esse ano ainda, mas eu acho que vai ficar para o segundo semestre mesmo. Aqui em cima eu tenho uma coroa de decoração e eu tenho uma velinha de velares, olha só que lindinha. E aí, como vocês puderam ver, então tem a minha coleção, né, de Trono de Vidro, tem a minha velinha de velares e aqui do lado eu tenho a coleção de Acotar mesmo. Deixa eu ajeitar vocês. Temos a Merida, né, o Funko da Merida de Valente, é uma das minhas princesas favoritas e eu amo o filme Valente, então fica aqui. Tem um gatinho, velhinho, coitadinho, porque eu ganhei esse gatinho quando eu ainda era criança. Aqui eu tenho minha plaquinha de parceiro do Grupo Editorial Record de 2026, muito legal. Tenho essa luminária que é da mesma lojinha da vela. Essa lojinha, se eu não me engano, se chamava Big Candle. Eu não sei se ela ainda existe, gente, porque faz muitos anos que eu tenho isso. Mas se ela existir, aí vocês procuram e vocês veem, mas acho que não existe mais. Tenho a coleção, então, de Acotar, a Corte de Espinhos e Rosas, Corte de Neve e Fúria, Corte de Asas e Ruínas e Corte de Chamas Prateadas. Eu resolvi deixar mais arrumadinho aqui mesmo, porque os livros de Trono de Vidro são bonitos, então, para usar de cenário, ficou os meus livros da Sarah J. Maas aqui nessa parte de cima. Nessa parte de baixo temos algumas novidades, porque aqui eu tenho livros novos que agora vocês estão vendo pela primeira vez aqui no tour, porque eu ainda não mostrei eles nos recebidos, que é os livros de Off-Campus. Mas vamos primeiramente falar dos livros da Emily Henry. Eu tenho a coleção completa dela, então nem te conto. Leitura de verão, de férias com você, Lugar Feliz, Loucos por Livros e Uma Vida e tanto. Meus favoritos. Nem te conto, sempre falo, é o meu favorito top 1 dela. Depois eu gosto muito de Lugar Feliz e Uma Vida e Tanto, que são livros de romance um pouco mais dramáticos. Depois o meu próximo livro favorito dela é Loucos por Livros, Leitura de Verão. E o que eu menos gostei foi De Férias com Você, apesar de que eu amei o livro, não. O filme da Netflix, mas o livro eu não gostei tanto assim na época que eu li. Eu recebi da editora Paralela os livros de Off Campus, eu vou tirar primeiro aqui para mostrar para vocês, nessa segunda edição, que vem com esse protetorzinho aqui. Então esse é o acordo. E também spoiler das minhas próximas leituras. Eu já li o acordo, então tem algumas coisas pra comentar com vocês. Eu ainda não li os outros, apesar de que provavelmente eu vou ler em breve, porque eu quero ver se eu, né, faço meio que uma maratona. E essa edição aqui não é uma pintura, tá, gente? Ele é um protetorzinho, olha só. Igual aqueles outros livros que eu mostrei pra vocês antes.
Então, ele fica assim. Aqui do lado eu tenho a Regra Dixon, que é da mesma autora, de Off Campus. Inclusive, é uma espécie de spin-off, tá? Esse livro é o segundo de uma outra coleção que ela tá lançando, que, se eu não me engano, é sobre os filhos dos personagens de Off Campus, ou tem alguns dos filhos, algo do tipo. Mas se passa depois de Off Campus, então, né, você tem que ler primeiro pra não ter spoiler. Depois eu tenho outros dois livros que só estão aqui porque couberam aqui. E aí, quando a gente não tem mais espaço, é o que a gente faz, que é a história por trás de cada beijo. E, por último, Casa, Beija ou Mata, da Verus Editora, ambos esses livros. Depois, aqui do lado, gente, eu tenho alguns livros da edição Crime Scene, da Dark Side. Aqui eu tenho uma concha, que eu comprei em Torres, uma praia que tem aqui no Rio Grande do Sul. Depois eu tenho a minha plaquinha do YouTube, gente, que o YouTube me mandou, muito linda. E aí, como eu falei pra vocês, então tem esses 4 livros, que é da coleção Crime Scene. Eu comprei esses livros na época que eu tava fazendo meu TCC de jornalismo, porque eu precisava de referências, e aí eu acabei comprando eles. Então tem esse aqui, que ele se chama... Eu acho que é esse aqui o nome, né, gente? Não tenho certeza. Na verdade, agora eu fiquei meio confusa, que é o Dossiê Definitivo sobre os Assassinos do Cinema. Ele é um livro sobre os personagens, né, os vilões assassinos mais famosos do cinema e como esses vilões foram inspirados em pessoas reais. Olha só, tá todo marcadinho aqui. Eu acho que, assim, dispensa apresentações, porque a coleção Crime Scene da Dark Side é uma das mais famosas, então... Enfim, né? Depois eu tenho Horror Noir, que é um livro sobre a representatividade negra nos filmes de terror. Depois temos Serial Killers, Anatomia do Mal. Também esse livro todo mundo conhece. Olha só minhas marcações aqui. Eu acho que esse é um dos livros mais famosos da Dark Side mesmo, que é sobre serial killers. Adivinha, né, gente? Então, olha só. É um livro bem interessante, traz muitos pontos, assim, relevante se você quer fazer uma pesquisa ou quer meio que ler só por conhecimento mesmo. E aí, o último que eu tenho aqui é Casos de Família, que são os arquivos do caso Richthofen e do caso Nardoni. Então, ele é um livro nacional que, gente, é sobre o caso mesmo, tá? Então, tem as descrições, tudo mais, que acho que ela é uma jornalista, a Ilana, na época, ela estava participando da cobertura dos casos, então ela contou aqui, narrou um pouco sobre como que foi esse período. Na época dos 2 casos, principalmente do Richthofen, que foi em 2002, eu era muito bebezinha, então eu não lembro disso. O caso Nardoni eu lembro brevemente de passar na TV, que foi em 2008, mas também não tenho muitas memórias, então meio que fui descobrir lendo esse livro e vendo documentários. Aqui eu tenho a minha prateleira de livros infantis. Já comentei algumas vezes aqui com vocês que eu estou colecionando livros infantis. Aqui tem uma canequinha com alguns cacarecos, gente, que é dos parceiros de 2025, do Grupo Editorial Record. Na verdade, como vocês viram, os livros acabaram de cair, então ela estava aqui para segurar os livros, mas agora eu vou tirar, tá? Aqui tem um cavalinho, pônei, acho que é um pônei, que eu ganhei num ovo de Páscoa da Kinder Ovo alguns anos atrás da minha mãe, então fica bonitinho aqui. E aí aqui é só livros infantis, gente, então tem esse aqui, que está na minha lista de próximas leituras, que é Os Pequenos Homens Livres. Tenho os 3 livros, pelo menos os 3 que eu tenho até agora, do Roald Dahl, acho que é assim que pronuncia o nome dele, que é o mesmo autor de Matilda, A Fantástica Fábrica de Chocolates, Fabuloso Senhor Raposo. Gente, esqueci o nome. Nossa, é o Fantástico Senhor Raposo, eu acho. Curiosamente, eu não tenho nenhum desses livros. Eu tenho só Danny, o Campeão do Mundo, BGA, O Bom Gigante Amigo, que inclusive esse aqui tem um filme. Bem legal o filme, gosto bastante. E James e o Pêssego Gigante, que também tem um filme. Mas eu ainda pretendo comprar a coleção completa dele. Inclusive tem um box que tem Matilda, esses mais famosos, então você pode comprar o box mesmo. E aí os outros separadamente. Depois eu tenho A Terra das Coisas Perdidas e O Livro das Coisas Perdidas, ambos do autor John Connolly, e eles são continuação do outro. Depois, aqui eu tenho alguns livros, realmente, deixa eu só puxar um pouco mais pra cá, gente, que são mais com desenhos e essas coisas. Esses 2 livros eu comprei na CCXP 2024, são de um autor e uma ilustradora nacional, que é Calmaria. Olha só, esse aqui eu ainda não li. Eles são HQs, olha só, gente. Muito, muito lindo. O autor é o
Felipe e a ilustradora que fez as artes em aquarela é a Melissa. Então eu tenho esses 2 livros deles. Olha só, deixa eu colocar vocês um pouquinho mais pra trás aí. Que é Calmaria e Saudade. Os 2 são capa dura. Eu tenho alguns outros deles, eu só não sei onde é que estão, mas enfim, deve estar por aí. Depois eu tenho esse aqui, que é A Menina e a Baleia, também outro livro infantil. Senhor das Moscas, que é um livro clássico, mas como ele tá na versão em quadrinhos aqui, eu coloquei ele junto com os livros infantis. Ah, esse aqui também é da Melissa e do Felipe, que é Big Hug, acho que é assim, e esse também é deles. Um Ponto no Infinito, porque aí eu comprei esses 2 que eu mostrei antes pra vocês e eles acabaram me presenteando com esses outros livros. E aí esse aqui, que é O Mar Te Trouxe Até Aqui, que ele fica aqui, inclusive não sei porque ele estava virado. Depois temos Aurora nas Sombras. Esses 2 livros, gente, eles estão assim porque eles não cabem aqui assim, olha só. Então eu tive que improvisar, tá? Aurora nas Sombras é um livro, uma graphic novel que eu comprei na Dark Side. Ele, na verdade, não é infantil, ele tá aqui também só porque é uma graphic novel, tá? Esse livro é um livro de terror, é horrível, inclusive. Nossa, é horrível no sentido, assim, a história é horrorosa, tá? Mas não que eu não... Na verdade, eu não gostei, porque eu fiquei meio traumatizada. Mas, assim, é porque eu acho que eu estava esperando que não fosse ser um terror tão explícito, e ele é. Então, tomem cuidado. Até porque é uma HQ. E depois temos esse aqui, Como Nascem as Árvores. Nessa outra prateleira, eu tenho livros de romance, que são livros que são romances, mas não são necessariamente só focados no casal. Eu tenho a coleção, não completa, infelizmente, mas eu espero que um dia eu complete, dos romances de hoje da editora Arqueiro, que é A Casa dos Novos Começos, Os Segredos da Felicidade, Um Pequeno Gesto de Gentileza, Onde Mora o Amor, Tudo Pode Mudar, Desencontros à Beira-Mar, O Café da Praia, Muito Além do Infinito e Uma Noite na Itália. Esses livros que têm esse selo aqui, que vocês estão vendo, olha só, eles fazem parte da coleção Romances de hoje, da editora Arqueiro, como eu falei, mas eles não são das mesmas autoras. Então, olha só, esse, por exemplo, é da Lucy Diamond, esse é da Jill Mansell. Então, são autoras diferentes, mas que trazem essa temática de serem romances mais cozy, um pouco pesando mais pro lado do drama e não tanto casal, casal, casal. Então é bem legal, eu gosto muito. Eu acho que desses aqui, eu tava olhando aqui, mas eu já li todos, gente. Então, esses aqui eu já li todos eles. Tava pensando se tinha algum que eu não tinha lido, mas não. Já li todos. Inclusive, eu acho que eu recomendo todos eles, assim, pra vocês. Teve algum aqui, outro ali, que eu não gostei tanto. Esse aqui eu lembro que eu não apreciei tanto essa leitura. Mas, ainda assim, de certa forma, é muito bom pra quem gosta desse tipo de romance. Tudo Vai Ficar Bem e Baía da Esperança, da Jojo Moyes, que é a mesma autora de Como Eu Era Antes de Você. Esse aqui eu comprei, faz muitos anos que eu tenho ele, e esse aqui a Intrínseca me mandou mais recentemente, então vão assistir o meu último vídeo de unboxing. E aí aqui no cantinho eu tenho Teto para Dois, Na Estrada com o Ex e A Troca, da autora Beth O'Leary, acho que é assim que se pronuncia, que eu também já li. Então aqui dessa prateleira, o único que eu não li foi esse aqui de cima, que é o mais recente, todos os outros eu já li. E só pra mostrar pra vocês, olha só, as edições da Arqueiro, as capas, elas são assim, tá? Dessa coleção. Então, sempre tem um brilhinho e elas são bem detalhadas, assim, com desenhinhos, é muito legal. Então, eu gosto muito desses livros, gente, eu acho eles lindíssimos. Aqui chegamos às 2 últimas prateleiras dessa parte das estantes, e aqui eu tenho alguns romances e ali os livros de ficção de cura mesmo. Então, aqui eu tenho a minha coleção completa de A Seleção e esse livro que é A Sereia, da mesma autora. Esses aqui eu tenho há muito tempo, vocês estão vendo que eles já estão mais amareladinhos, eu comprei muitos anos atrás. Depois eu tenho Férias em Taipei, eu gosto bastante desse livro, tem um filme, inclusive, mas assim, o livro é um pouquinho melhor. Mas o filme também é muito bom, tá? Vale a pena vocês lerem e assistirem. Eleanor Park, eu comprei há muitos anos atrás, eu não gosto desse livro, gente, então só vamos seguir em frente. Depois temos O Mapa de Nós Dois, não li ainda. Uma História de Amor no Ano Novo Lunar, ele é uma HQ que a Alt me mandou, e ele é muito bonitinho também. Olha só, gente, muito lindo.
Depois temos aqui neste cantinho, Não Era Para Ser Você, e por último, Não Nasci Para Agradar, da Intrínseca. Esse livro eu gosto bastante dele, então também recomendo bastante para vocês. E aí, virando aqui, eu tenho os meus livros de ficção de cura mesmo, então tem essa pilha, todos eles são livros de ficção de cura, e depois tem esses 3 que não necessariamente são, tá? Espelhos d'Água e A Fábrica de Lápis Fênix eu acho que não são, mas são livros mais dramáticos, então por isso eles estão aqui. O Gato do Adeus, sim, eu acho que é um pouco mais de ficção de cura. Esses dois eu mostrei no último vídeo de recebidos, então não vou mostrar aqui de novo pra vocês. Vão assistir o outro vídeo. E aí aqui eu tenho, então, todos os livros de ficção de cura que eu comprei, que eu recebi, que eu resolvi deixar eles todos juntinhos assim. Aqui embaixo temos a loja de cartas de Seul, Vou Te Receitar um Gato, este eu já li. Os Gatos do Café da Lua Cheia, ainda não li. Meus Dias na Livraria Morisaki, já li. Temporada de Cura no Ateliê Soio, já li também. Um Encontro com Sócrates, ainda não li. A Inconveniente de Loja de Conveniências, eu já li, eu gosto bastante desse livro também. Gente, o meu tripé ele não vai tão baixo assim, então tô tentando mostrar da melhor maneira possível. Aqui temos meu Don Quixote coreano e Você Precisa de um Gato, que eu também não li. Aqui em cima temos A Misteriosa Confeitaria da Meia-Noite, que eu recebi recentemente e ainda não li também. E por último temos Ribi e Suzuko, alguma coisa de um dia. Esse livro aqui eu comprei na CXP, eu também acho que eu já mostrei ele em algum vídeo aqui. Ah, olha, E a Vida Continua. E ele é ilustrado também pela autora, então eu comprei no caso da artista mesmo. Olha só, gente. Lindo, 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 lindo. Mas ainda não fiz essa leitura. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa primeira parte do tour. Deixa o like, se inscreva aqui se você ainda não é inscrito. Comenta aqui embaixo se você tem algum dos livros que eu tenho na minha biblioteca, se você já leu algum, se você ficou interessado em algum dos livros que eu mostrei aqui. E aguardem, porque teremos a parte 2 também desse vídeo. Então é isso. Até o próximo vídeo e tchau!